Olá, terceiro ano! Vamos continuar a falar sobre calendário, mês, ano, dia. Nós já aprendemos várias coisas. Nós já aprendemos como é que os romanos organizavam seu calendário. Nós aprendemos qual é o calendário que a gente usa até hoje, como ele é dividido em dias, dividido meses, semanas, de que forma que a gente organiza as medidas de tempo, ou a medida do tempo, como é que nós avaliamos. Muito importante lembrar, como nós falamos na aula passada, do que significa ser um ano bissexto. E também tem uma curiosidade que a professora gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vocês podem saber como é que a gente chegou à conclusão, como é que o ser humano chegou à conclusão de que existia 365 dias. De um jeito muito interessante. A agricultura, ela faz parte do ser humano desde que ele começou, que ele saiu daquela coleta de frutas e flores e passou a plantar. Ele ficou fixo num determinado lugar e descobriu que ele precisava plantar. Então ele criou a agricultura. O que é importante a gente observar? Olha só, 365 dias não foi uma coisa que aconteceu por acaso, ela aconteceu pela observação. E essa observação vem de um povo muito culto e mais antigo, que é o povo egípcio. Os egípcios, eles criaram uma forma, vieram lá do Egito. O Egito fica na África, como vocês bem sabem. E lembrem, no mapa da África, tá? Mais ou menos assim. Desculpa o desenho da professora que não é bom, mas nós vamos mostrar mais ou menos aonde fica o Egito. O Egito, ele tem Alexandria aqui na pontinha e mais para baixo a capital. O rio Nilo, hoje já comprovado como o segundo maior rio do mundo, ou seja, primeiro é o Amazonas, depois o Egito, é o Nilo. O Nilo, ele sobe por aqui, ele nasce, e aqui ele faz o que a gente chama de delta. Ele se divide em vários afluentes, tá? Então o Nilo, ele é gigante na sua extensão, ele é muito comprido, mas ele não tem muita água. Então o que acontece com o Rio Nilo? O Rio Nilo funciona com um sistema de vazante e cheia. E o que ele faz? Quando ele enche, que o rio fica bem cheio, ele alaga as terras que tem aqui em volta dele. E os egípcios começaram a observar que isso acontecia em dois períodos do ano. O período do ano era cheia e era vazante. Cheia, vazante. Primeiro cheia, depois vazante. Eles separaram o ano em duas partes primeiro. E depois separaram em dias, ou seja, quantos dias desde que nascia o sol até que anoitecia, quantos dias demorava para o Rio Nilo encher e quantos dias para o Rio Nilo vazar. Assim, nós chegamos à ideia dos 365 dias. Eles chegaram, né? E nós repetimos isso, certo? E o que acontece com cheias e vazantes? Cheias e vazantes são ótimas para a agricultura, porque os egípcios esperavam o rio encher, o rio enchia, eles não podiam plantar, mas as terras ficavam férteis, ou seja, ficavam boas para o plantio. E aí, quando vazava, eles secavam e colhiam. Então, tudo, mesmo no Brasil, quando a gente fala disso, nós temos muitas colheitas que são feitas em diferentes épocas. Nós falávamos no começo do nosso capítulo sobre a festa junina, certo? O Brasil é um país enorme, é um país grande, tem diversos climas, mas nós temos algumas culturas que nós produzimos, plantações que nós fazemos de coisas típicas como o milho, o amendoim, lembra que a gente falou disso? A mandioca, coisas típicas que a gente usa na festa junina. Então vejam que interessante, a professora foi dar uma olhadinha justamente no cultivo, tá? Quando é que aqui no sul a gente cultiva o amendoim? Nós cultivamos o amendoim plantando ele em setembro e vamos colher lá em janeiro e em abril, duas colheitas. Aí nós plantamos, por exemplo, o milho. O milho aqui no sul do país
ele é plantado em agosto para ser colhido de dezembro até o mês de junho, viu? Aqui também dá certo. Agora olha só, lá no Nordeste, por exemplo, há uma diferença. O milho, ele é plantado, gente, no mês de outubro e ele vai ser colhido até fevereiro e junho. Então, em fevereiro tira-se uma colheita, depois em junho tira-se a outra colheita. Aí o que vai acontecer? O amendoim, né? No Nordeste, ele começa a ser plantado em março para ser colhido dentre os meses de maio até agosto. Então, por isso a gente come muito doce de amendoim na festa junina, porque é a hora que a colheita chega para as pessoas. Então, ele é colhido o amendoim, daí a gente inventa a paçoca, doce de leite com amendoim, a gente inventa pé de moleque, várias coisas feitas com amendoim. Então, essas festas, elas na verdade são maravilhosas porque elas aproveitam as colheitas, né, daquela época, e elas geralmente acontecem em junho. Então é muito interessante a gente observar que em cada lugar do Brasil a gente tem um clima diferente, um tempo diferente, e por isso fica modificado. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o nosso ano bissexto e entender porque nós temos um probleminha para resolver. A regra da página anterior, quando a professora explicou do ano bissexto, tá? Deixa eu só virar a página aqui. Lembrando que ele acontece de 4 em 4 anos, por causa das 6 horas a mais que tem cada ano. Então, vamos lá. Não informa quando fevereiro terá 29 ou 28 dias. Difícil. Os meses têm 30, 31, mês de fevereiro 28, mas ninguém sabe quantos dias vai ter, em que ano vai ser o dia 29 de fevereiro. Mas olha que interessante. O nosso coleguinha aqui está dizendo uma coisa importante ali no balão. Ele diz: eu nasci em um ano bissexto. E aqui, entre parênteses, está escrito 2008, no último dia do mês de fevereiro. Será? Vamos nos informar. Considerando essas informações, veja a fala do Pedro e responda ao que se pede. O Pedro diz que ele nasceu em 2008, no último dia de fevereiro. Para nós, no calendário, o último dia de fevereiro é 28. Mas se era um ano bissexto, o que ia acontecer? Ia ser dia 29. E aí a pergunta vem: qual é a data de nascimento de Pedro? Nós temos que voltar no calendário de 2008 e saber se 2008 era um ano bissexto ou é um ano como os outros, que não conta o dia 29. Como ele faz para comemorar o seu aniversário nos anos que não são bissextos? Então, se ele nasceu num ano bissexto, tá? 2008, depois de 4 anos seria 2012, depois de 2012, 2016, depois de 2016, 2020. Então, qual será o próximo ano bissexto? 2020, o próximo ano bissexto será 2024. Então, o que a gente vai observar? Ele nasceu no último dia de fevereiro, ele nasceu no dia 29 do 2, que é o mês de fevereiro, de 2008. 2008 foi um ano bissexto. O ano bissexto tem quantos dias no mês de fevereiro? 29. Só no ano bissexto. Então ele comemora, gente, o aniversário dele provavelmente no dia 28 de fevereiro. Se ele quisesse diferente, ele comemora em março, mas não é aconselhável, porque ele muda o mês de nascimento dele. Então, o Pedro pode comemorar o seu aniversário nos anos que não são bissextos, no dia 28 de fevereiro, né? Se não, coitado do Pedro, só comemoraria o seu aniversário de 4 em 4 anos, quando o ano tivesse 29 dias em mês de fevereiro. Então pesquise e descubra qual será o próximo ano bissexto. Puxa, a professora já falou sem querer, mas vocês vão pensar. Então, se 2008 foi um ano bissexto, 2009, 2010, 2011, 2012, de 4 em 4 anos, 2012 foi bissexto. 2012
2013, 2014, 2015, 2026 e 2016. 16 foi bissexto. E agora, 2017, 18, 19, 2020. 2020 foi bissexto. E agora, qual será o próximo? Se acontece de 4 em 4 anos, nós temos que contar de 4 em 4 anos. Vamos somar aquelas horinhas a mais de cada ano e juntar num dia só. Observe o calendário da página 11 do material de apoio. No material de apoio vocês têm um calendário e esse calendário vai mostrar para vocês, né, qual é o ano que está representado nele. Vocês vão responder lá. O ano é bissexto? Como é que a gente vê se o ano é bissexto? Se no mês de fevereiro tem 29 ou tem 28 dias? O que indicam as datas que aparecem coloridas? Vamos lá olhar, tá? No nosso material de apoio. E o que indicam as letras que aparecem nos calendários? Tá? Complete o quadro abaixo com os dados correspondentes. Então, vocês têm aqui uma semana. Lembrando que a semana começa no domingo. E por isso, segunda é segunda-feira, terça, terça-feira, quarta, por causa dos numerais ordinais. Então, a gente vai preencher aqui com as informações que aparecem no calendário. Que informações podemos encontrar nesse calendário sobre o dia 20 do mês em que nós estamos? Então, vocês vão ter que descobrir, por exemplo, se no dia 20 do mês em que estamos, né? O que acontece, porque ele é um dia, que dia da semana ele é e se ele muda de ano para ano. Essas são informações muito importantes para a gente. Então prestem atenção sempre. O calendário existe para organizar o nosso tempo, para organizar a nossa rotina e para que a gente consiga se organizar a gente em relação ao mundo que a gente vive. Porque todas as pessoas acabam respeitando o mesmo calendário. Certo? Então, pessoal, eu quero que vocês pensem muito sobre o calendário, pesquisem sobre as cheias do Rio Nilo e vamos em frente. Um forte abraço e até a próxima!